amistosos em junho na Austrália, contra a Austrália e contra a Argentina. Jogadores chamados. Tem novidade aí, ó. O Everton não é uma novidade. O goleiro do Atlético Paranaense. Ederson, do Benfica, também tem sido chamado. Já pulamos aí para os zagueiros. Diego Alves está ali Faltou também. o Diego Alves ali, não pessoal. estaria o primeiro de azul. É que ele não apareceu em destaque na tela, mas o primeiro é o Diego Alves, goleiro do Valência, que é talvez aí a grande aparição dessa lista. O seu goleiro, né? O seu goleiro? O meu goleiro seria o Diego Alves, titular, inclusive. Esse também é um destaque legal. Ele está de volta à seleção depois do campeonato inglês, Davi Luiz. O Gil, que é sempre convocado. Gemerson, campeão francês pelo Mônaco. Também uma novidade da lista. Rodrigo Caio ganha a chance. Uma convocação que foi muito criticada, hein? E Thiago Silva também está de volta à seleção brasileira. Alexandre, hein? Grande temporada na Juventus. Chamado. Fagner, acabamos de vê-lo e ouvi-lo aqui. Felipe Luiz também é uma figura sempre presente. Rafinha, depois de algum tempo, está de volta à seleção brasileira. O lateral pentacampeão alemão com o Bayern de Munique. Fernandinho, do Manchester City. O Juliano, que também é um jogador que sempre está sendo convocado pelo Tite. Lucas Lima está de volta à seleção brasileira. Paulinho, nome certo. O Felipe Coutinho, idem. E o Renato Augusto da mesma forma. Rodriguinho, com moral, chamado mais uma vez para a seleção. O William, do Chelsea. Diego Souza, mais uma vez chamado pelo Tite. Douglas Costa, reaparecendo aí na lista. Gabriel Jesus, Jesus voltou, que bom. Gabriel Jesus está de volta. E o Tyson, hein? Foi convocado pelo Tite. Essa é a relação de jogadores para os dois amistosos em junho, data FIFA contra a Austrália e Argentina. Gostaria de saber o que vocês acharam da convocação da seleção brasileira. Eu gostei do descanso para alguns jogadores, como o Neymar, para o Marcelo. Acho importante ter uma seleção que vai fazer jogo contra um time que não é sul-americano, porque o Tite só jogou contra o sul-americano. Agora, não era para ser contra a Austrália, né? Que fosse contra o adversário mais forte. Vai ser contra a Alemanha em março, pode ser um adversário mais forte em novembro, que é a data mais difícil para amistosos, porque nenhuma seleção sabe exatamente se vai estar classificada, vai estar jogando repescagem, por isso que é mais difícil de agendar e anunciar os amistosos de novembro. Eu acho que o Alexandre foi o Eugênio inclusive falou no Bom Dia Fox, antes da lista, que o Alexandre merecia, e merecia mesmo. O Alexandre foi, por exemplo, o melhor em campo na final da Copa Itália na quarta-feira, nessa semana, jogou um partidaço contra a Lazio, fez uma temporada brilhante. Acho que o Diego Alves há um tempão estava merecendo uma chance. Eu não teria trazido de volta o Davi Luiz, porque ele está jogando de líbero. Jogou uma grande temporada, né, na Inglaterra, mas ele joga de líbero. Então não é exatamente... Não sinto falta do Davi Luiz na lista. Mas assim, não lembro de ninguém que você dissesse precisava estar na lista. O Fred é um caso à parte, porque o Fred está jogando muito bem em 2017, mas tem toda a história com a seleção brasileira, tudo que aconteceu em 2014. Não acho que seja uma necessidade, alguém que você diga, precisava estar. Então a seleção vai diferente para esses amistosos e é bom que seja diferente para descansar alguns jogadores e saber como é que vai se comportar sem algumas das estrelas. Perfeito, tem um campo bom de observação aí aberto pelo Tite. Nós temos um vídeo, é isso? Uma pergunta sobre a convocação da seleção brasileira? Então coloca no ar, enquanto a gente está vendo aí a convocação de novo. É o Gustavo de Ribeirão Preto? Então vamos ver o que o Gustavo tem para falar. Olá, PVC. Eu sou o Gustavo Porfírio Xavier de Ribeirão Preto, São Paulo. Gostaria de saber de você se os jogadores Thiago Silva e Davi Luiz não estão com a imagem um pouco abalada devido ao último Mundial para o torcedor brasileiro. Eles vêm muito bem jogando no futebol do exterior. Na minha opinião, mereceu a convocação. E na sua? E o jogador Tyson, o atacante, como ele está no futebol europeu, eu não gostaria de ver ele convocado, e sim outro jogador. Qual outro jogador seria convocado no seu lugar? De Ribeirão Preto, São Paulo, Gustavo Xavier. O meu muito obrigado. De nada. Boa voz, boa dicção, boa entonação. Valeu, Gustavo. E as colocações para o PVC.
O Thiago Silva eu levaria sim. Não precisa ser titular, mas eu levaria. O Davi Luiz eu tenho mais resistência para a volta dele, mas que mereceu a convocação, merece. Pela temporada que ele fez, merece. Ele jogou uma grande Campeão temporada. inglês, E a outra é o Tyson. O Tyson é a segunda convocação dele. O Tite confia muito no Tyson. Eu também preferiria ter um outro jogador, mas o Tyson, ele jogou a segunda convocação, é um reserva de opções como o Douglas Costa, que tem sido cortado. O Douglas Costa é o jogador mais cortado da seleção. Não acho que seja um problema. Só para arredondar a história, são 5 caras novas, absolutamente novas, na lista do Tite hoje, né? Que o Tite não tinha chamado. O Diego Alves, o Gemerson, o Davi Luiz, que o Tite não tinha chamado, o Rafinha e o Alexandre. Todos os demais tinham sido chamados pelo menos uma vez. Perfeitamente. Pascoal, e a lista do Tite? Eu acho que o Cássio tem que ir para a seleção brasileira. Eu já mudaria no gol. Eu sei que o Tite adora o Tyson, porque o Tyson faz a correria pelo lado do campo, aquele jogador de pai, e corre, e se precisar jogar de centroavante, ele joga de centroavante. Eu entendo a paixão do Tite pelo Tyson, mas é o Tyson. Entendeu como é que é? E o Dudu? Por que o Dudu no Palmeiras não vai? Não tem nenhum jogador do campeão brasileiro convocado para a seleção brasileira? É só você dar uma paradinha para ver. O Fernando Praz não tá... Futebol é momento ou futebol é aquilo que o treinador pensa o que é melhor para ele? Na seleção brasileira, parece que futebol não é momento. O futebol é aquilo que o treinador entende ser o melhor para ele. O melhor para a convocação dele. E a gente está vendo. Eu, pelo menos, faria 3 ou 4 alterações nessa seleção do Brasil. Claro que o Tite está dando certo, tudo que ele faz dá certo. Onde ele bota a mão, fica abençoado, é um semideus. Eu concordo com tudo. Mas eu não sou obrigado a concordar com a convocação da seleção brasileira. Perdão, eu faria mais do que 3 alterações nessa relação aí. Perfeito. O Pascoal, então, achou alguns pontos aí que ele não curtiu. E aí, Quesada? João, claramente ele vai rodar essa seleção, não é? São 2 amistosos importantes para testar, mas assim, se o Brasil perder esses 2 jogos, não vai mudar absolutamente nada na trajetória da seleção para chegar à Copa da Rússia, que o Brasil já está classificado, né? Mas acho que serve para observar. Eu, sinceramente, acho que alguns jogadores são importantes para clubes, mas eles não deveriam estar na seleção. Rodriguinho, por exemplo, um jogador importantíssimo para o Corinthians. Para a seleção, não. Tyson é um jogador, eu fiz alguns jogos do Shakhtar, é um bom jogador, mas lá para o time dele, não, na seleção não. Davi Luiz pode ser importante para o Chelsea, para a seleção me parece que o tempo dele já passou. Então essas são 3 figuras que, por exemplo, eu acho que não precisariam ter nenhum tipo de chance na seleção brasileira de futebol. Ele deixa fora o Alisson, que é o titular absoluto. Quando o Brasil estrear na Copa da Rússia, o Alisson estará vestindo a camisa número 1 do Brasil, porque é o goleiro do Tafarel. A dupla de zaga não veio dessa vez, a titular, não é? Formada pelo Miranda e pelo Marquinhos. Os 2 laterais titulares da Copa da Rússia também não vieram, o Daniel Alves e o Marcelo. O volante titular não está aí e o craque do time também não. Então, nesse aspecto, não tem como... São 4 titulares só, né? 4 titulares só. Daniel Alves, Marcelo, Neymar? E... Casimiro. Não, Renato Augusto. Não. 4 titulares que foram chamados. Que foram chamados. Paulinho, Renato Augusto. Paulinho, Renato Augusto, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. E Felipe Coutinho. Nos baseando nessa convocação, nas últimas convocações. E a alegação é o período de férias que esses jogadores terão por atuarem no futebol do junho para a temporada Você tocou num ponto importante, não é? Não foi convocado, e o Pascoal falou sobre isso, não foi convocado nenhum jogador do Palmeiras. Sim. Não foi convocado nenhum jogador do Flamengo. Exato. E não foi chamado nenhum jogador do Atlético Mineiro. Coincidência ou não, pelo menos se a gente fizer uma pesquisa aqui, se a gente falar quais são os 3 grandes favoritos para o Campeonato Brasileiro: Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. É só uma coincidência, tá? Não, mas esses 3 não chamaram. Agora, no caso do Corinthians, só para citar porque estava ali embaixo, o Rodriguinho e o Fagner, que são titulares absolutos do time do Corinthians, acho que nenhum dos 2 deveriam estar na seleção, mas tudo bem. Os 2 vão desfalcar o Corinthians em 3 jogos do Campeonato Brasileiro. Inclusive contra São Paulo, Cruzeiro e Vasco. É só pra gente, né? Mas também é o seguinte, o Tite, quando era treinador do Corinthians, reclamava do técnico da seleção, com razão. Hoje o Tite é técnico da seleção. Se ele for
Se ele for ficar ouvindo a reclamação de todo mundo, ele não convoca ninguém também para a seleção brasileira. Não tem jeito. Vai acabar prejudicando alguém. O Campeonato Brasileiro não vai parar por esses 2 importantes amistosos contra a Austrália e também contra a Argentina. Perfeitinho, tetracampeão no mundo. Eu acho que assim, alguns pontos. Eu concordo com o Pascoal, acho que o Dudu, eu não sei qual foi o critério do Tite, né? De não convocar jogador assim como o Quesada falou, do Palmeiras, do Atlético, do Flamengo. Acho que foi uma escolha mesmo dele, mas eu acho que o Dudu, pelo momento que ele vive no Palmeiras, né? Pelo desempenho dele, que ele tem, quando ele teve a chance na seleção, merece estar na seleção brasileira. Aí o Tite escolhe no lugar de quem? Eu colocaria no lugar do Tyson também. Achei muito boa a convocação do lateral esquerdo, do Alexandro, né? Alexandre. Que vive um grande momento no Juventus. Acho que a seleção está muito bem servida por esse lado esquerdo, né? Marcelo, Felipe Luiz, o Alexandre. Agora, acho que o mais importante foi o que o PVC tocou aqui, que é a questão de a seleção agora sem o Neymar. O jogo contra a Austrália é um jogo, teoricamente, não é um jogo de tanta tradição, mas a Austrália jogando lá se torna um bom duelo para a seleção brasileira. Mas o principal é contra a Argentina que vai estar com um treinador novo, a Argentina que vai estar se preparando e muito para uma classificação para a Copa do Mundo, e o São Paulo com certeza vai usar o jogo contra o Brasil como uma preparação muito forte. E aí a gente vê a seleção brasileira sem o seu protagonista principal, que é o Neymar. Aí nesse ponto eu acho interessante, né? Vamos ver quem vai assumir esse papel, né? Felipe Coutinho, Gabriel Jesus. E eu acho interessante, né, essa convocação nesse aspecto, né? De ver esses jogadores sem a presença do Neymar, sem a presença de um Casemiro, do Miranda, do Marquinhos. Acho que a zaga ali é uma oportunidade de um Davi Luiz, um próprio Thiago, buscar novamente seu espaço dentro da seleção brasileira, né, porque eles ficaram muito marcados, mas são excelentes jogadores e precisam de uma nova oportunidade com um novo treinador. Como o Pascoal falou, o Tite, onde ele está tocando, está virando ouro. E de repente ele recupera esses jogadores que talento eles têm muito, né? Sem dúvida. Não pode perder de vista que é um campo de observação. Sim, São importante. 54 agora convocados pelo Tite. E ele não vem variando muito, né? Eugênio, a sua opinião. Fechado. Fica à vontade. Sobre essa questão de Flamengo, Atlético e Palmeiras, o Flamengo, o Tite citou muito claramente o Diego. Deu a entender que ele estaria convocado se estivesse jogando em bom nível, está machucado. A gente olha para o time do Flamengo, em termos de seleção... É o Diego, né? Seleção brasileira, não vai sair muito disso hoje em dia. É o Diego, né? Do Atlético, poderia levar o Elias, que vive um bom momento no Atlético, conhece bem o Tite, já passou por seleção brasileira, ou o Fred. Não vejo mais espaço para o Robinho na seleção. Ele citou na entrevista Muita do Gabriel. gente, uma parte rápida aqui, Eugênio, muita gente na hashtag Expediente Futebol citando Marcos Rocha, achando que ele merecia ser convocado. Acho que... Melhor do que o Fagner, na opinião da galera até aqui. ser, mas... De repente, melhor do que o Rafinha. Vou chegar no Rafinha. Assim, do Palmeiras, sim, é estranho, porque ele poderia claramente ter convocado o Dudu, principalmente o Dudu. Do Atlético, ele citou o Gabriel, o zagueiro Gabriel, diz que é o novo Marquinhos. Bom zagueiro. Isso na entrevista. Bom zagueiro. Tá de olho nele, de repente no futuro pode acontecer, mas para a zaga ele teve outras opções. A situação do Rafinha é interessante, porque você falou, o Rafinha é pentacampeão, e pentacampeão de verdade, porque ele esteve no elenco isso aí. os 5 anos. Só que talvez essa tenha sido a temporada que ele menos participou. E aí ele ganha uma vaga na seleção brasileira, e a gente lembra que pouco tempo atrás o Tite estava lá observando o Mariano de perto, no Sevilha e tal, não sei. Chegou a convocá-lo. Convocou na última lista. E aí tem o Fabinho que está jogando de meia, mas é um jogador que já foi convocado para a seleção como lateral, e ele vai no Rafinha talvez pela experiência, ou talvez por se adaptar mais, e eu acho que aí é o X da questão, se adaptar mais ao estilo de jogo que ele gosta para a seleção brasileira. Sim. É um jogador que sabe jogar o jogo de troca de passes, de tabelas, de triangulação. Eu acho que vai muito por aí, em cima de alguns jogadores questionados aqui, como o Fagner e o Rodriguinho, que tem dentro deles essa situação de jogo, né? A proposta de jogo do Tite que ficou muito no Corinthians, de tabelar, de triangular, de procurar o espaço, de girar a bola, de movimentar, e esses dois têm isso. Eu tenho uma reclamação, para ver se você estava falando do Bom Dia, o Carlinhos me pediu 3 jogadores para a seleção. Eu falei o Diego Alves, até porque eu acho que a gente precisa de um goleiro bom de pênalti para a Copa do Mundo. E ele é. Qualquer um que for bater pênalti
contra o Brasil na Copa do Mundo, se tiver o Diego Alves do outro lado, vai tremer. Inclusive o Cristiano Ronaldo e o Messi. Inclusive o Cristiano Ronaldo e o Messi. Vai tremer. Eu citei o Alexandre e citei um jogador que eu acho que é esquecido injustamente. Inicialmente diziam que é porque está jogando na China, mas se convoca o Gil, se convoca o Paulinho, se convoca Renato Augusto. Por que não convocar o Ricardo Goulart, que é destaque ano após ano no futebol, é campeão todo ano, é o principal jogador, hoje dividindo isso com o próprio Paulinho, joga no time do Paulinho. E não é lembrado. Aí leva o Tyson. Ok, o Tyson, tal. Nada contra o Tyson, né? O Tite deve gostar. Mas por que não um jogador que foi tão bem 2 anos seguidos no Cruzeiro, arrebentou, foi pra lá, vai muito bem no time lá do Filipão e desde então nunca mais foi chamado. O Everton Ribeiro já foi chamado pra seleção, o Renato Augusto tá lá e ninguém lembra do Ricardo Goulart. É pra mim um excelente jogador, inteligente, tem velocidade técnica e ninguém lembra dele na seleção. E já convenhamos que jogar na China não é mais problema para estar na seleção brasileira, então a observação do Eugênio é interessante. O Vinícius 31 está dizendo aqui, eu colocaria o Fred no lugar do Diego Souza, o Mariano no lugar do Fagner e o Robinho no lugar do Tyson. Luiz Vasconcelos, saiu a lista do Sampaoli para o jogo contra o Brasil, saiu e nós vamos mostrar já já. Mas antes, vamos ver, separamos um trecho em que o Tite fala dos zagueiros da seleção brasileira que ele convocou, especialmente ali do Thiago Silva, do Davi Luiz. Vamos observar. O primeiro aspecto que tu coloca assim, eu digo assim que uma equipe ela tem que estar preparada ou ela preparar-se para as diversas situações que elas possam acontecer no jogo. Antes eu falo de resultados negativos. Durante o jogo, tu está na adversidade do adversário sair jogando, eu coloquei bastante, de estar vencendo, de saber administrar vitórias e aquele detalhe de ficar feliz, porque feliz não é pecado, né? Mas ao mesmo tempo não entrar numa zona de conforto. Uma zona de conforto e confiança a gente tem que observar muito, senão tu tira a confiança do atleta e tu deixa de ter prazer pelas coisas. As pressões elas são muito grandes, sabe? A alegria e a satisfação ela é também numa proporção maior ainda. Então, de trabalhar não tendo o Neymar também a preparação é. Na sequência, eu procuro observar o momento dos atletas. Fez grande campanha, está num grande desempenho. Eu acho que o Davi tem quase 50 jogos pela seleção. É um jogador versátil, pode ser utilizado, é um momento oportuno. Poxa, 56, eu peguei nos dados aqui, normal, assim como outros. O Thiago já veio há bastante tempo, não vejo nenhum impeditivo em relação a isso. Perfeitamente, aí a opinião do Tite, justificando porque a escolha do Davi Luiz e muitas opiniões aqui. Por exemplo, muita gente João, falando do Marcos Rocha. Antes de ler a opinião, o Pascoal me chama. Diga, Pascoal. Não, eu fico aqui, se é uma questão de atuação, de oportunidade, de ver o jogador que está jogando bem, o Jeromel não merece nada? Merece. O Luan não merece nada? O Luan não tá bem, não. Quem é o Luan? Do O Grêmio? Luan do Grêmio não tá bem, não. Eu acho que ele tá bem. Não, acho que ele tá resolvendo olha muito lá jogo pro time direitinho. do Grêmio. Tá, o próprio Renato essa semana estava admitindo, ele não está fazendo gol, está perdendo gol. Renato na entrevista falou o seguinte, ele não está jogando tão mal quanto vocês pensam. O próprio Renato disse que está jogando mal, mas não tão mal assim. Não é o melhor. Aliás, o Luan, desde que voltou para mim, é excelente jogador, Pascoal. Excelente jogador. Mas desde que voltou da Olimpíada, caiu muito o rendimento dele. Às vezes eu penso assim, quem está no futebol brasileiro tem uma análise e quem está fora do Brasil tem outra completamente diferente. É isso, né? É isso, Zinho? É isso. Concordo com o Pascoal. Pô, a gente aqui tá vendo o cara jogar toda hora e é difícil o cara jogar todos os jogos bem. Assim, não discordando do Eugênio, mas eu fiz alguns jogos do Grêmio e o Grêmio, o Luan é o principal jogador. O jogo com o Henrique, que ele foi muito bem. Se ele tá jogando mal, eu então tô vendo assim, eu já fiz uns 3 jogos. Ele é o jogador que tem a ousadia de pegar e ir pra cima, ele é o que articula mais o jogo no ataque. Agora, realmente, perde algum gol, mas a gente vê ele jogar toda hora. Agora, o Tyson eu não vejo jogar. Talvez a cabeça dele esteja. Talvez a cabeça dele esteja um pouco tumultuada também, porque as informações são muito fortes
de que ele será negociado e que ele vai para o futebol inglês, provavelmente. Se falou de Liverpool e agora se fala muito de Tottenham com cifras altíssimas. Isso de alguma forma mexe. Não, eu não estou dizendo que ele merece estar na seleção também, não. Que ele está fazendo um espetáculo de campeonato. Só que assim, eu faço jogos do Grêmio, já fiz alguns, e ele é um dos melhores do time. Não para estar dentro da seleção. Mas essa colocação do Pascoal, eu concordo. A gente aqui está vendo os caras jogar toda hora. Sim. Então, Né? A análise é diferente. Eles estão vendo, porque assim, vamos por partes. Eu acho até que o Dudu, no dia que, por exemplo, o Palmeiras perdeu pro Wilstermann, muita gente fez a observação de que jogadores do Palmeiras que jogavam muito bem não estavam tão bem naquele momento. Fernando Praz, Dudu, foram nomes citados. O Dudu começou o ano voando, deu 6 passes para gol, depois ele diminuiu um pouquinho. Não significa, o Dudu é jogador de Copa do Mundo, mas o Dudu foi observado. O Dudu foi convocado 2 vezes. Eu acho que tem uma importância também no entendimento de que tem um campo de observação. Quando o Tite fez questão, o Edu Gaspar fez questão de dizer na coletiva hoje que os observadores da seleção, Fernando Lázaro vai para a Rússia e depois o Tite e o Edu vão fazer as finais da Copa das Confederações. Os 2 Fernandos. Você perceber, você ter a sensibilidade de perceber jogadores em qualquer lugar do mundo, e é difícil é difícil você equilibrar isso, dar pesos iguais para campeonatos diferentes. Em cima dessa sua colocação, o Eugênio tem razão. Então eles assistiram o Goulart jogar. Assistiram o Goulart jogar. Tem que ter assistido. Assistiram o Gemerson. Vocês estão vendo o Paulinho, estão vendo o isso aí. Goulart. E o Alan, que joga no mesmo time. O Gemerson tomou conta da zaga do Mônaco e foi semifinalista da Champions League. E você Simão, tá o Jeromel vendo não isso. vai nunca para a seleção? O Jeromel foi chamado já também. Não, sim, mas agora, por exemplo... Não, ele também já foi observado. Eu não estou dizendo que ele Fez não uma possa ir. partidaça contra o Também Fluminense. acho um jogador que pode estar no grupo. Agora, É muito bom. É muito bom zagueiro. Esteve nessa lista de 54 que o Tite já chamou, o Jeromel já esteve. O Dudu já esteve. O Tyson esteve uma vez, vai estar a segunda vez agora. Eu acho importante ter essa percepção no campo de observação. Sim, Agora, o Jeromel jogou isso que você contra a falou- Colômbia. Contra a Colômbia. E o Dudu fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória. Isso que você está falando é importante, a questão de você ter, e o Pascoal falou também, de quem está no Brasil, repito, é difícil você ter uma noção exata. Você não pode desprestigiar nenhum campeonato. E ao mesmo tempo dar peso para quem está jogando muito bem num campeonato e entender se aquilo de fato é relevante. Nunca o Brasil foi campeão do mundo com uma seleção que tivesse mais convocados do exterior em comparação com os convocados que jogavam no Brasil. Sério? Sério. A única seleção da história das Copas que foi campeã do mundo tendo mais convocados de outro campeonato que não o seu campeonato nacional foi a França de 98. Foi o único. Quando o Zinho foi campeão do mundo em 94, o time titular tinha mais jogadores do exterior do que do Brasil. Sim. Mas os 22 convocados eram 11 que jogavam no Brasil e 11 que jogavam no exterior. Eu tenho a impressão que vamos quebrar esse tabu na Copa da Rússia. Se ganhar a Copa. Se ganhar a eu Copa. não entendi. Em É a nossa 2002... Em 58 o Brasil não tinha jogador atuando fora do país? Não tinha. eu tô dizendo... Nem era permitido, né? Não, a primeira Inclusive vez o que o Brasil... Evaristo e o Juninho não Botelho não entendi, foram por não causa A disso. primeira vez que o Brasil jogou Quando é Copa do Mundo- campeão, tem mais jogador que atua, Que no, atua Brasil no Brasil. do que fora. É isso. Em 2002, Inclusive em 2002, né? em 2002 eram 23 convocados. 13 atuavam no Brasil, 10 atuavam no exterior. A primeira vez que o Brasil teve jogador convocado para uma Copa do Mundo que jogava no exterior foi Falcão e Dirceu na Copa de 82. Outros tempos. Então Agora, é importante olhar quem está aqui também. Tô e se concordando o Brasil com isso. for campeão na Rússia, e tomara que seja, está num caminho interessante há pouco tempo com o Tite, temos tudo para quebrar essa marca aí revelada pelo PVC. Coisas que só o PVC consegue trazer para você. Essa aí eu confesso que eu não sabia disso, PVC. Só a França. Só a França foi campeão do mundo. Obrigado, hein, PVC, por nos ensinar tanto, porque eu confesso a você que eu não sabia. Alguém sabia disso? Eu não sabia disso, não. Muito legal. Fica aqui no nosso arquivo essa informação passada pelo Paulo Vinícius Coelho. Estamos falando do Brasil, né? O Brasil vai jogar contra a Argentina. E a Argentina? Eles têm treinador agora, hein?